A redação do Enem pode ser o seu bote salva-vidas no Enem 2025 e tem algumas coisas sobre a redação que vocês precisam saber agora. E é por isso que nesse vídeo a gente vai fazer um manual de sobrevivência da redação do Enem. Ou seja, eu compilei em um único vídeo todas as principais informações que vocês precisam saber para conseguirem escrever uma boa redação nesse Enem. Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 22 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Com o Enem 2020, através do SISU 2021, eu fui aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal, tendo vindo a vida inteira escola pública, estudando sozinha da minha casa. Então, nos últimos quase 4 anos, eu venho aqui e ajudo outros estudantes a também realizarem o sonho da aprovação. Inclusive, aqui no canal vocês vão encontrar todo tipo de conteúdo sobre como estudar para o Enem 2025, estratégias de estudo, o que vocês precisam estudar, muitos conteúdos sobre a redação, mas também sobre vida universitária, como foi passar na faculdade, como é morar sozinho em outro estado para estudar. Então, caso você ainda não seja inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para ter certeza que não vai perder nenhum dos próximos conteúdos. E já me segue também lá nas minhas outras redes sociais. Por lá vocês conseguem acompanhar em tempo real a rotina e a vida universitária, que é muito interessante para vocês que são futuros universitários. E a gente também consegue ter um contato bem mais direto, então segue lá. A primeira coisa, sem sombra de dúvidas, é que vocês precisam dar para a redação do Enem a importância que ela merece. Por quê? Redação é a única área do conhecimento que com toda certeza vai valer de 0 até 1000. Ou seja, garantir uma boa nota na redação vai fazer sua média aumentar muito. Outra coisa, a redação também, diferente das outras áreas do conhecimento que você precisa estudar as matérias para aí sim acertar questões, para aí sim conseguir uma boa nota, aqui o seu único foco vai ser escrever um bom texto. Então dá sim para ficar craque em redação em menos tempo do que você levaria para as outras áreas do conhecimento. A redação do Enem segue o modelo dissertativo argumentativo e o tema é quase sempre um problema de cunho social que o Brasil vem enfrentando. Então no seu texto você vai precisar argumentar e defender o seu ponto de vista sobre esse tema e no final, claro, propor uma solução para ele. Ah, Duda, mas se nem o governo conseguiu uma solução para esse problema, eu vou conseguir? Sim, meu caro vestibulando, infelizmente você vai ter que dar uma solução na sua proposta de intervenção. O texto dissertativo argumentativo tem uma estrutura meio que padrão, vamos colocar assim. Não é que se você não seguir exatamente essa estrutura você vai perder nota ou qualquer coisa do tipo, mas é o que a maioria dos estudantes usa e o que faz mais sentido. Então, a gente começa o texto com um parágrafo de introdução, que como o próprio nome já diz, vai ser responsável por introduzir o tema e introduzir também as suas teses. Ah, mas Duda, o que é tese? Gente, as teses são os seus argumentos, ou seja, o que você vai defender durante o seu texto, quais argumentos você vai usar em prol do seu ponto de vista. Então, a gente começa o texto com a introdução, introduz as suas teses e logo depois vem 2 parágrafos de desenvolvimento, que é onde você vai desenvolver essas teses e onde o seu texto vai acontecer de fato. A Duda ficou meio confuso. Vamos colocar um exemplo que então fica mais fácil de entender? Eu tô aqui com um rascunho da minha redação do Enem 2020, que foi o Enem que me aprovou. E o tema da redação do Enem 2020, se eu não me engano, era o estigma associado às doenças mentais no Brasil. Então, eu introduzi o tema com a série 30 Reasons Why, inclusive, que foi o meu repertório, e eu coloquei as minhas 2 teses. 2 teses, logo os meus 2 argumentos que eu ia usar para defender o meu ponto de vista no meu texto. E quais eram as minhas teses? A falta de informação e o preconceito. Então, eu coloquei elas aqui na introdução e desenvolvi nos próximos 2 parágrafos de desenvolvimento. O que eu defendi no meu texto? Que o preconceito, ou seja, o estigma associado às doenças mentais, ele acontece pela falta de informação. Então, no desenvolvimento 1 eu desenvolvi essa falta de informação que eu estava alegando e no desenvolvimento 2 eu coloquei sobre o preconceito. Então, como esse estigma, ele surge. Então, no geral, as suas teses vão ser os seus argumentos, aquilo que você vai defender em prol do seu ponto de vista no seu texto. Uma coisa muito importante, quando eu falo que você precisa defender o seu ponto de vista, não é você chegar para o corretor e falar, olha, eu acho isso. Ah, mas você acha isso por quê? Porque os meus divertidamente acham isso. Fonte não foi preciso, as vozes da minha cabeça me ajudaram. Não. Na hora que você argumenta na sua redação do Enem, você precisa de um embasamento. Você precisa de alguma coisa que mostre pro corretor, olha, eu não tirei isso das profundezas da minha cabeça não, tá bom? Foi o fulano que falou, ou aconteceu isso e aquilo. Então, nesse momento que vão entrar os repertórios. E o que é repertório? Eu sei que você pode ter ouvido até aqui que repertório é frase de filósofo que você tem que decorar, é acontecimento histórico que você pode usar no seu texto. E sim,
Sim, repertório é isso, mas não só isso. Gente, repertório é qualquer conhecimento prévio seu que agregue para aquele tema. Então, um filme, uma série, uma música, como eu disse, eu comecei a minha redação com 30 Reasons Why, que é uma série que fala sobre saúde mental da Netflix e que estava muito em alta na época. Outra coisa, em outra redação, se eu não me engano foi na redação da Unesp, que falava sobre consumismo, alguma coisa assim, eu usei Seven Rings da Ariana Grande, que é uma música. Então, repertório é qualquer conhecimento prévio seu que vai agregar para aquela discussão que você está propondo no seu texto. Então, Duda, eu gosto, sei lá, de mangá, posso usar? Pode. Eu assisto filmes disso, daquilo, posso usar? Pode. Eu gosto muito de ler, eu posso usar os meus livros de romance, dependendo, para argumentar no Enem? Se tiver a ver com a sua redação, se tiver a ver com o tema e se agregar no seu texto, sim. Óbvio que você não vai pegar qualquer coisa jogada também e colocar ali, porque isso não vai funcionar. Tem que fazer sentido com o que você está escrevendo e, claro, com o tema. Mas não fica nessa que repertório é só frase de filósofo, porque não é. Então a gente já falou sobre a introdução, já falou sobre os desenvolvimentos, sobre o que são as teses, o que são os repertórios. Agora a gente vai falar de proposta de intervenção, que também é muito importante, sobre mudanças na correção do Enem, inclusive como funciona a correção do Enem. E no final do vídeo eu vou passar para vocês 2 repertórios coringa que se encaixam em praticamente todos os temas de redação e que me salvaram, inclusive na redação do Enem 2020, que foi o Enem que me aprovou. Mas antes da gente adentrar de fato nesses assuntos, eu quero conversar com vocês sobre uma coisa muito importante. Eu percebi nesses últimos anos que eu trabalho com a internet, que eu ajudo outros vestibulandos a conseguirem a aprovação, que a redação, ela é assim, um bicho de 7 cabeças para muitos de vocês. A redação é o calcanhar de Aquiles de muitos estudantes e muitos enxergam a redação como algo muito complexo e muito complicado. E eu sei que é difícil. Sabe aquele momento que você pega pra escrever uma redação e você simplesmente não consegue começar? Você fica encarando ali a folha na sua frente e você fica, ai meu Deus, e agora? E não sai, parece que não flui. E a verdade é que a única forma de você conseguir combater isso, de você tornar a redação mais fácil e simplificar ela na sua cabeça, é treinando. Redação do Enem é treino. E óbvio que vai ser muito importante que você escreva redações de treinamento, escreva textos sobre os mais diferentes eixos temáticos para treinar e que você também envie essa redação para correção, para você entender se tá errando, se você tá acertando, se tá no caminho certo, o que você tem que mudar, o que você tem que melhorar. Então esses vão ser pontos fundamentais para qualquer vestibulando que quer mandar bem na redação do Enem. E é por isso que eu indico para vocês de olhos fechados a correção de redação do Gibit. O Gibit foi uma das melhores plataformas para estudar para o Enem que eu consegui conhecer nesses quase 4 anos que eu trabalho com a internet. E sabe um fato legal que eu não sei se eu já mencionei aqui para vocês antes, que o Gibit surgiu de uma iniciativa, então de uma parceria ali da Faber-Castell com os Jovens Gênios. Ou seja, é uma plataforma para estudar para o Enem que surgiu da Faber-Castell. Sim, a marca de material escolar, aqueles lápis de cor que a gente sonhava na infância. Pois é, eu tive o prazer de vir testando o Gibit nos últimos meses. Eu testei todas as funcionalidades, inclusive a correção de redação, e eu consigo indicar para vocês de olhos fechados. E sabe qual que é a melhor parte? O Gibit não tem só correção de redação, tem tudo o que você precisa para estudar para o Enem numa plataforma só, o que facilita demais a vida de qualquer estudante. Então no Gibit vocês não só vão ter correções de redação ilimitadas, como também vão ter simulados modelo Enem ilimitados com correção TRI. TRI, teoria de resposta ao item, o método que o Enem vai usar para corrigir a sua prova. E gente, quem já acompanha aqui o canal tá cansado de me ouvir falar sobre, mas eu sempre tenho que bater na tecla do estudo ativo. A verdade é que quando você tá estudando para o Enem, você precisa colocar sua mão na massa. Você precisa se preparar para o que realmente vai te esperar lá no domingo de prova, que é o quê? Resolver questões, então nesse caso fazer simulados e escrever uma redação. Então o estudo ativo, ele vai ser primordial para qualquer um que quer ser aprovado ainda esse ano. Então no Gibit você vai ter tanto os simulados quanto as redações. Você também vai ter um cronograma de estudos personalizado que se adapta a você, a sua rotina de estudos, ao que você precisa. Os resumos e flashcards para você conseguir ter uma revisão efetiva, que também é outra base nos seus estudos. Isso sem contar o banco com mais de 70 mil questões. Então aí, não tem motivo para você não colocar a sua mão na massa, não trabalhar com conteúdo e não investir no estudo ativo. E também, uma das coisas que eu mais gosto no Gibit, que eu sempre reforço aqui para vocês, que é o tutor de IA disponível 24 horas por dia. Então, é como se você tivesse um professorzinho ali disponível para você 24 horas. Inclusive, o tutor de IA, ele não só vai estar ali num chat disponível para você ir conversando com ele e tirando as suas dúvidas, como ele também vai estar nos simulados. Então, na hora que você faz simulado e erra uma questão, o tutor já aparece para te explicar onde você está errando, como que você deveria ter pensado, como que você deveria ter resolvido aquela questão para você conseguir acertar na próxima vez. Então, é de fato como se você tivesse um professor integrado na plataforma o tempo todo para te ajudar. Eu acho isso o máximo, gente. Se tivesse na minha época,
Nossa, me senti velha agora, né? Na minha época, meu Deus. Então vocês vão ter todas as ferramentas que vocês precisam para estudar para o Enem em uma única plataforma. Por menos do que uma pizza, do que você pagaria numa pizza no fim de semana, você consegue ter uma plataforma super completa para estudar para o Enem. E tem uma outra melhor parte também. Usando o cupom DudaFerreira20, vocês ganham 20% de desconto para assinar. Ou seja, esse valor vai cair ainda mais. Eu vou deixar o link para vocês conhecerem o Gibit, para vocês assinarem, tanto aqui na descrição quanto no primeiro comentário fixado. E vocês sabem que eu indico aqui no canal coisas que eu realmente confio, que eu realmente testo, que eu sei que vão ajudar vocês e que vão ser efetivas. E o Gibit eu consigo indicar para vocês assim de olhos fechados, com muita tranquilidade. Vamos falar dela, que é temida por alguns, a proposta de intervenção. Então sim, gente, no final, no último parágrafo do seu texto, você vai ter que propor uma solução para tudo aquilo que você defendeu até aqui. Então, em prol do seu argumento, do seu ponto de vista, de tudo que você debateu sobre aquele tema, você vai ter que solucionar ele. E tem alguns critérios que precisam constar na sua proposta de intervenção, porque são critérios de correção. Porque quando a gente está falando ali dos 5 critérios de correção, um deles é só para a proposta de intervenção, ou seja, a sua proposta de intervenção está valendo 200 pontos ali na sua nota de redação. E os critérios são esses aqui. Então, sim, na sua proposta de intervenção precisa ter quem vai fazer, de que modo vai fazer, qual que é o efeito que você espera com aquela ação, e você tem que detalhar ela o máximo possível. Eu vou passar para vocês mais ou menos o modelo que eu usava, porque eu tinha meio que um modelo de proposta de intervenção coringa que eu usava em praticamente todas as redações que eu escrevia, que eu usei inclusive no Enem 2020 e que pra mim super funcionava. Gente, eu acredito de verdade que a maioria dos problemas de cunho social podem ser resolvidos com uma educação de qualidade, com a educação. Então, a minha proposta de intervenção era sempre uma parceria entre 2 ministérios, então, sei lá, o Ministério da Educação e o Ministério Público, por exemplo. Uma parceria entre 2 ministérios que iam entregar um projeto de lei à Câmara de modo a incluir aulas ou incluir materiais de estudo, palestras de conscientização nas escolas. Então, no caso da redação do Enem 2025, que era o estigma associado às doenças mentais, eu falei que 2 ministérios iam entregar uma proposta de lei à Câmara de modo a incluir aulas e palestras sobre a conscientização das doenças mentais nas escolas, porque dessa forma os pequenos eles já iam crescer sabendo lidar com as diferenças, sabendo respeitar as diferenças, e com o tempo esse estigma ia diminuindo cada vez mais até ele sumir por completo. Então, no geral, eu sempre usava essa proposta de 2 ministérios entregar um projeto de lei à Câmara de modo a resolver com a educação, com as escolas e coisa do tipo, e isso super funcionava pra mim, mas no geral, grava bem o que você precisa colocar na sua proposta de intervenção, porque você não pode esquecer nenhum desses 5 aqui, tá bom? Agora, sobre os critérios de correção da redação do Enem, são 5 critérios então, 5 coisas que precisam constar no seu texto que você precisa dar atenção, porque é onde o corretor vai olhar mais, é onde o corretor vai avaliar de fato a sua redação. Eu vou deixar aqui pra vocês tirarem um print dessa tela, então o que vocês vão fazer? Todas as vezes que vocês forem escrever uma redação de treinamento, vocês vão vir aqui e vão ler quais são os 5 critérios de correção. Então, essa semana vocês vão fazer isso, na próxima semana também. Por quê? Dessa forma, você vai memorizando mesmo que inconscientemente. Então, toda vez que você for escrever uma redação do Enem, você vai lembrar desses 5 critérios e você vai lembrar onde você não pode errar. Então, presta atenção neles e toma cuidado. E eu tenho certeza que você ouviu nos últimos tempos muita gente falando que a correção de redação do Enem mudou. E eu sei que isso causa certa estranheza e dá até um pouco de medo, porque, meu Deus, como assim a correção de redação do Enem mudou? No ano passado, as notas de redação vieram abaixo do esperado, então causou um pequeno rebuliço, mas eu vou explicar pra vocês o que mudou na correção de redação do Enem. Gente, essa mudança na correção de redação, ela vai afetar mais aqueles estudantes que, faltando uma semana pro Enem, iam lá, pegavam um modelo de redação pronto e davam Ctrl+C, Ctrl+V, copiavam e colavam aquele modelo pronto na redação do Enem. Por quê? Agora os corretores, eles vão estar muito mais atentos e vão estar muito mais batendo em cima ali desses modelos muito genéricos, dessas redações genéricas, sabe, sem personalidade, de repertórios muito batidos. Então, aqueles modelos de redação coringa que a pessoa vai lá, pega na internet e copia e cola na redação do Enem, os corretores vão estar mais atentos a isso e eles vão sim tirar nota. Mas, no geral, foi isso que mudou na correção de redação. Agora que eu já passei pra vocês tudo que vocês precisam saber sobre a redação do Enem, é óbvio que eu não posso deixar de passar os repertórios coringa que eu tinha prometido lá na metade do vídeo. Então sim, gente, são repertórios que se encaixam em praticamente todos os temas de redação do Enem, que me salvaram no Enem 2025 e em várias outras redações que eu fui escrevendo em outros vestibulares. E eu tô falando do artigo 5º e do artigo 6º da nossa Constituição Federal. Então assim, imagina que chique, como não dá um peso pro seu texto você citar a Constituição Federal. Vamos lá, o artigo 5º vai dizer que todos são iguais
individuais perante a lei sem extinção de qualquer natureza, mas eu vou deixar eles passando aqui na tela para vocês. E esse artigo, ele vai se encaixar em praticamente todos os temas, porque muitos temas de redação do Enem tratam de certa desigualdade social. Então, o artigo 5º vai ser ali um prato cheio para você usar nesse tipo de redação, e o artigo 6º cita uma série de direitos que são garantidos a nós constitucionalmente. Então, se você está escrevendo uma redação sobre educação, tem. Sobre proteção à maternidade, pode usar. Sobre lazer, pode usar também. Sobre saúde, pode usar. O artigo 6º vai se encaixar também em praticamente todos os temas, então já anota esses 2 artigos e sempre que você puder bater o olho neles também para ir memorizando, para ir deixando ali no seu subconsciente. Já sabe, me salvou nas minhas redações de vestibular e na redação do Enem, e eu sei que pode salvar vocês também. Então não esquece de clicar tanto aqui na descrição do vídeo quanto no primeiro comentário fixado para vocês conseguirem conhecer o Gibit. Usa o cupom DudaFerreira20 para ganhar 20% de desconto. Tenho certeza que essa plataforma vai facilitar muito e vai ajudar demais vocês na hora de estudar para o Enem. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like, que ajuda demais o YouTube a entender que esse é um bom conteúdo e entregar ele para cada vez mais pessoas. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para ter certeza que não vai perder nenhum dos próximos conteúdos sobre o Enem 2025, sobre vida universitária aqui do canal. Não deixe de me seguir também lá nas outras redes sociais. Como eu disse, por lá eu mostro os bastidores e a rotina universitária em tempo real, que é muito interessante para vocês que são futuros universitários. Muito obrigada mais uma vez para você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.